Assédio. Era uma informação que você lia em vários guias, em vários lugares na internet, e as pessoas gostam de botar um terror, né? É impressionante isso. O assédio dos vendedores. Existe, realmente, os vendedores assediam. Mas você vai no Infocentro, né? Você vai em certos lugares no Saara, no Rio, você tem assédio, talvez não tanto quanto aqui, mas o assédio é normal. Para eles, é muito corriqueiro isso. Mas macete, vai por mim, só ignora. Finge que não tá entendendo. Não precisa nem dizer não, obrigado, entendeu? Que aqui seria lá é não. E shukran é obrigado, shukran. Então você pode falar lá, shukran, mas não fala nem isso. No início eu dava atenção, falava não. Cara, vai contra os meus princípios, né? Porque eu me considero uma pessoa educada. Mas olha pra frente, segue reto, que não tem problema. Pra eles também é uma diversão isso. Assim como é uma diversão a barganha, é uma diversão esse lance do assédio, de chegar, de falar. Relaxa, passa despercebido, não é nada de, meu Deus, minha viagem foi um pó, porque ficaram assim, nada disso. Agora, assédio com relação às mulheres. Não é meu lugar de fala, tá? Eu não sou mulher, mas eu viajei com uma mulher e a gente conversou bastante sobre isso. Se você estiver indo com uma amiga e tal, fala que é a sua esposa, né? Eles respeitam muito mais, obviamente, mas até o que eu notei é que quando havia qualquer abordagem, foram raras, tá? Foram muito raras, mas quando havia qualquer abordagem, era um galanteio, não era nada ostensivo, tá? Eu tô pegando aqui as palavras da minha parceira de viagem, eu acho que ela concorda comigo. Você concorda? Tá, isso eu acho que foi um sim. E no geral, não teve nada demais, ninguém chegou e falou, te dou 1000 camelos e tal. Até porque eu acredito, pelo que eu notei, isso é uma brincadeira também. Eu posso estar redondamente enganado, vocês podem me xingar depois se vocês quiserem, mas a minha viagem, a nossa viagem, foi muito light. Eu achei que foi um tremendo exagero de tudo que eu li. Mas vai ver que a gente só deu sorte, vai ver que não sei, realmente não sei. Inclusive com relação a niqab, que é aquela roupa que fecha até os olhos aqui, quer dizer, fecha tudo menos os olhos, e o hijab, que é o lenço, não precisa usar também. As pessoas, de maneira geral, não ficam olhando. Eu acho que para áreas mais turísticas, né? Então você pode beijar a sua parceira, você pode sair, não precisa ficar fazendo isso. A gente veio no inverno, então a gente estava mais coberto, talvez isso ajude também. Mas é isso, ok? Então fiquem tranquilos de maneira geral. Mas, óbvio, sempre fiquem ligados que vocês estão em uma outra cultura, vocês têm que saber respeitar, e eu acho que no geral é isso. Empacotamento de viagem. Bem, eu nunca fiz uma viagem empacotada, como eu falei lá no início. Essa viagem é diferente de todas as viagens que eu já fiz, ok, vocês já sabem disso, mas como era um lugar completamente diferente de todos os lugares que eu já fui, não só pela barreira do idioma, que não tem ideia, agora eu já sei algumas palavras em árabe, aprendi um pouco do alfabeto, dos números, mas antes eu não sabia nada. Então tinha barreira do idioma e é um país pobre, subdesenvolvido, que está numa área que, embora o Egito como um todo não seja um país perigoso, mas ele está cercado de perigo, né? De tudo que a gente ouve da mídia, do terrorismo e tal. Então, por desencargo, eu resolvi empacotar a minha viagem. E aí vem aquela dúvida, fecha do Brasil ou fecha no local? Cara, eu fechei do Brasil. Eu não sei se você vai preferir fechar no Egito mesmo, mas dá para fechar no Egito. O problema é que, dependendo, se for alta temporada, talvez você tenha mais dificuldade de barganhar um preço, talvez você tenha mais dificuldade de conseguir hospedagem ou um passeio. Eu acredito que dê para fazer tudo, sim, eu tenho essa impressão. Talvez até por já estar aqui, dê para barganhar mais, mas eu quis um conforto e uma comodidade de fechar tudo antecipadamente. Agora, o fato de ser empacotada, por exemplo, me incomodou no cruzeiro, mas só no Templo de Édipo, porque aí foi todo mundo junto, entendeu? Pro templo, ficou lotado, mas eu acredito que isso aconteceria mesmo que você fizesse a viagem desempacotada. Se você fechasse o cruzeiro aqui, ia dar no mesmo, porque você ia pegar o cruzeiro e o cruzeiro ia seguir uma lógica empacotada, então ia ter aquele tumulto. Eu paguei, só para vocês terem uma ideia, porque isso eu acho que, embora tenha a ver com custos, eu acho que vale eu falar aqui, né? Eu paguei nos 20 dias, com tudo incluso, etc. Tirando os hotéis, porque os hotéis eu quis fechar por fora, deu $1.600. $1.600 por pessoa, para os 20 dias. E isso depois de barganhar, porque a gente viu o primeiro cara no TripAdvisor, mega bombado, era o Guia Shaban. Ele estava cobrando com os hotéis do mesmo nível dos nossos, que a gente reservou por fora, estava cobrando $3.100. Aí depois a gente achou o Guia Hadi. Esse fala um português perfeito. O Shaban eu acho que não fala não, tá? Mas o Hadi
era um agente de viagem e tal que fechou por uns 2.700 dólares, é mais ou menos, com os hotéis. E a gente fechou por 1.600 dólares sem os hotéis. Mas veja bem, 1.600 dólares com o cruzeiro, que custa uns 300 dólares, o avião de volta daqui de Aswan para o Cairo e todos os passeios, tudo. Mas a gente acabou decidindo ir para o Deserto Branco, porque estava fechado quando a gente fechou o pacote no Brasil, quando a gente reservou o pacote no Brasil, mas abriu quando a gente chegou aqui. E aí ficou muito em cima, a gente pagou 200 dólares a mais. Então, mas isso foi um custo que não estava previsto. Eu acho que se a gente tivesse pensado antes, sairia mais em conta, porque aí ele teve que fazer do dia para a noite, então provavelmente não teve muito poder de barganha. Todos os hotéis que a gente ficou, Cairo, Luxor, Hurghada, ficando nos melhores quartos, porque veja bem, como eu disse, era a viagem dos meus sonhos e com tudo incluso e tal, etc. Então a gente botou um luxo aí, deu cerca de 900 dólares por pessoa. Mas, eu te digo, dá pra ficar, se você não ficar nos melhores quartos, não ficar com all inclusive e tal, dá pra sair por cerca de uns 600 dólares por pessoa, mais ou menos. E se você quiser ficar em albergue ou algo assim, mais barato ainda. Então eu diria que vale a pena fechar o pacote. Para mim valeu. A questão é que você vai ter, porque ele também vai organizar o passeio com o guia, etc. Ele te ajuda em tudo, o agente de viagem te ajuda em tudo. O Mohamed, porque eu acabei fechando com o Mohamed, que é um cara bom, ele fala mais inglês mesmo, ele até diz que fala português, mas o português dele não é tão bom, mas ele é uma simpatia, ele resolveu tudo para mim quando eu precisei cancelar por conta do Deserto Branco, uma hospedagem em Hurghada, ele fez toda essa intermediação. Ele cuidou do problema do guia que a gente teve, ele resolveu tudo, sério, ele é um cara, é muito bom nesse ponto você ter essa pessoa, esse agente de viagem, porque ele vai cuidar da sua viagem como um todo. Então se você quiser fazer uma viagem mais aventureira, você pode e você deve, se você curte isso, mas saiba que você vai passar por perrengues por conta do idioma, por conta de pechinchas, porque enfim, você vai ter que resolver tudo e os caras não necessariamente vão falar um inglês ou um inglês bom, muito menos português ou espanhol. Então eu recomendo, principalmente se for a primeira vez que você estiver vindo para o Egito, eu recomendo fazer essa viagem empacotada, que eu digo até que é semi-empacotada, porque no fim das contas você tem um roteiro, você não é obrigado a seguir aquele roteiro, você pode montar do jeito que você quiser, você pode ir pro Monte Sinai, você pode ir pro Oásis de Silwa, que eu não fiz, mas assim, você conversa o tempo todo. E uma dica, tá? Eu notei que tem muito tempo ocioso, por isso que eu falei lá no início que, embora a minha viagem tenha 20 dias, daria para ter compactado ela em 15 dias, ou até menos, porque tem muitos momentos em que a gente chega no hotel 3 da tarde e o resto do dia tá livre. Então de dois uma, ou você pode começar o dia mais tarde, dormir melhor, ou você pode encaixar mais coisas naquele dia, dá tranquilamente. Então vale a pena você dar uma pesquisada e uma conversada, porque por exemplo, dia do balão em Luxor, a gente volta pro hotel 8 da manhã, a gente sai tipo 4 da manhã, 5 da manhã e volta pro hotel 8 da manhã. Então você fica com o resto do dia livre, é uma bobagem isso, entendeu? Então saiba organizar também, converse com o seu guia, se vocês quiserem eu posso até dar umas dicas, fala aí no comentário, eu posso passar o meu roteiro e esse roteiro saiba que ele pode melhorar em termos de compactação, mas eu acredito que seja isso.